caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como Putin transformou a Bielorrússia em instrumento para antagonizar e pressionar a Europa e a OTAN. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando Putin atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, mais de 40 mil soldados, acompanhados por centenas de blindados, aviões e helicópteros, avançaram pelo norte da Ucrânia, visando cercar e ocupar a sua capital, Kiev. Um ataque gigantesco que não foi lançado a partir da Rússia, mas sim da Bielorrússia. Apesar de, alegadamente, nenhum soldado bielorrusso ter participado nesse ataque, o fato do país ter cedido grandes e importantes infraestruturas que permitiram o ataque russo converteu a Bielorrússia em nação co-beligerante, sujeitando o país às mesmas sanções que foram aplicadas à Rússia. O fato de Putin ter usado o país do ditador Lukashenko para realizar um pesado ataque contra a Ucrânia confirma que a Bielorrússia é, de fato, um estado fantoche do Kremlin, uma nação que só existe porque interessa diretamente aos planos de expansão e conquista de Vladimir Putin. Mas quais são os planos de Putin para a Bielorrússia e como aquele país se transformou em um mero estado vassalo russo? Alexander Lukashenko assumiu o comando da Bielorrússia em 1994, apenas 3 anos após o fim da União Soviética, mantendo-se no poder até hoje através da instauração de uma rígida ditadura que envolve perseguições políticas em um ambiente de total censura e sem liberdade de expressão ou de pensamento. Mas, ao contrário do que muitos podem pensar, as relações da Bielorrússia com a Rússia nem sempre foram positivas. E de fato, mesmo após a subida de Putin ao poder na Rússia no ano 2000, ambos trocaram muitas farpas e chegaram mesmo a se afastar, com Lukashenko recusando avançar com uma união federativa com a Rússia. A situação chegou a um ponto de quase ruptura em junho de 2009, durante a chamada Guerra do Leite, o que começou quando a Rússia tentou comprar, por 500 milhões de dólares, o reconhecimento bielorrusso da independência da Abcásia e da Ossétia do Sul, as duas regiões da Geórgia que a Rússia tinha invadido em 2008. Mas como Lukashenko se recusou, a Rússia baniu as importações de produtos lácteos bielorrussos, levando Lukashenko a se aproximar da União Europeia. Uma aproximação que só não avançou mais porque Putin recuou, levantando o banimento poucos dias depois. Em 2014, após Putin invadir a Ucrânia e anexar a Crimeia, Lukashenko fez um importante discurso, no qual disse que a Bielorrússia não era a Rússia e que os bielorrussos não eram russos. Um discurso que marcou um novo momento de tensão nas relações entre os dois países. A situação só começou a melhorar em setembro de 2017, quando se realizou um exercício militar conjunto, com Lukashenko dizendo em 2019 que a Rússia e a Bielorrússia iriam se unir como uma só nação. Mas, curiosamente, logo no ano seguinte, Lukashenko se afastou novamente de Putin após acusá-lo de querer anexar a Bielorrússia. Um afastamento que levou Moscou a cortar importantes subsídios econômicos que alimentavam a cambaleante economia bielorrussa, obrigando Lukashenko a recuar e voltar a se aproximar da Rússia. Em agosto de 2020, após mais uma eleição presidencial fraudulenta, explodiram fortes manifestações por todo o país. Manifestações tão fortes que levaram muitos analistas a preverem até mesmo a queda de Lukashenko. Mas Putin, temendo que no seu lugar entrasse um político pró-ocidental, decidiu intervir a favor do ditador, uma ação que, segundo muitas fontes, foi decisiva para impedir a queda de Lukashenko. A partir de então, a Bielorrússia e a Rússia iniciaram uma fase de grande aproximação, culminando em fevereiro de 2022 com a cedência de bases bielorrussas para a Rússia atacar a Ucrânia a partir do norte. Segundo muitos analistas, o motivo por trás de toda essa vassalagem bielorrussa é a certeza, por parte de Lukashenko, de que se não tiver o apoio de Putin, ele não resistirá muito tempo no poder e será inevitavelmente derrubado, além, é claro, de uma forte dependência econômica e financeira.
Como referi há pouco, a Bielorrússia sofre com as mesmas sanções que foram aplicadas à Rússia no âmbito da invasão da Ucrânia, o que significa que a Bielorrússia não pode negociar com nenhum país europeu, restando apenas a Rússia como parceiro econômico e comercial. Ou seja, se Lukashenko não demonstrar vassalagem a Putin, que governa o único país com o qual ele pode negociar livremente, a economia bielorrussa simplesmente colapsará imediatamente. Isso tudo deu a Putin o controle completo e irrestrito sobre a Bielorrússia, chegando ao ponto de, como eu disse, obrigar Lukashenko a ceder bases para permitir o ataque contra a Ucrânia. Com todo esse poder nas mãos, Putin está usando a Bielorrússia como ponta de uma lança apontada diretamente contra o coração da Europa, realizando, através dos bielorrussos, ataques que envolvem, por exemplo, o lançamento de dezenas de milhares de imigrantes ilegais contra as fronteiras polonesas, obrigando a Polônia a construir grandes barreiras e a destacar milhares de soldados ao longo daquela fronteira. Putin também usa a Bielorrússia para causar tensões e espalhar o medo na Europa, com a principal medida, nesse sentido, envolvendo a entrega de armas nucleares para Lukashenko. Segundo o próprio ditador bielorrusso, a Rússia entregou algumas dezenas de ogivas nucleares instaladas em mísseis do lançador Iskander. Um míssil com alcance de 500 quilômetros, capaz de atingir quase todo o território da Polônia, os países bálticos, Eslováquia, Hungria, Romênia e, é claro, a Ucrânia. A presença dessas armas nucleares na Bielorrússia não tem outro objetivo a não ser o de espalhar o medo e a apreensão pela Europa, contribuindo para o plano da Rússia de manter o continente europeu em constante pressão, com a Bielorrússia, o puxadinho de Putin na Europa, atuando de forma determinante nesse sentido. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.